Saravá, macumbeiros, macumbeiros e simpatizantes, espero que todos estejam bem. Você está no canal Filha do Marabô, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E pessoal, é o seguinte, qual é a sensação real de se incorporar um Exu? Existe diferença entre uma incorporação de Exu numa médium mulher e uma incorporação de Exu num médium homem? Segura a vinheta. Laroie Exu, Laroie seu Marabô. Então, pessoal, eu sempre gosto de ressaltar que em se tratando de espiritualidade, não existe verdade absoluta, tá, pessoal? Por isso eu respeito todos os pensamentos e todas as vertentes. Em se tratando, então, de macumba, respeito mais ainda, tá? Então, eu sempre gosto de ressaltar que este canal aqui, ele é dedicado àquelas pessoas que estão chegando agora nas nossas religiões de matriz afro, e aí ficam pesquisando, buscando um norte daqui e dali, né? Nas plataformas. A internet tem sim muita coisa boa, é um grande instrumento de aprendizado, de ajuda, mas também a internet tem muito de serviço, tá, pessoal? Então, vamos só aqui desmistificar, né, algumas questões em relação à incorporação em geral. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá, de um vídeo que eu falo de uma maneira mais detalhada sobre a incorporação, tá? Mas só para desmistificar o seguinte, a incorporação, ela não deve ser romantizada, tá? A incorporação, ela é um dos vários processos mediúnicos que os médiuns, eles desenvolvem. A incorporação, sim, ela faz parte do desenvolvimento mediúnico do médium, que é um médium de incorporação. Mas não podemos romantizar e nem tampouco ressaltar a incorporação como a principal, a maior e melhor ou mais importante faculdade mediúnica de um médium, ao contrário, tá, pessoal? Todas as faculdades mediúnicas são importantes, né? Elas se completam. Porém, existe sim uma romantização, uma busca incessante, né, em torno da incorporação em si. Então, a incorporação, ela não tem nada de gostoso, muito pelo contrário, tá? Existem vários relatos de médiums que sentem, né, desde assim, um friozinho na barriga até médium que realmente chega a passar mal, né, regurgitar, se é que você me entende. Enfim, várias sensações. Então, tudo vai de acordo com a sua capacidade mediúnica e o seu preparo. Porque quanto mais despreparado o médium tiver, mais doloroso será o processo mediúnico desse médium, né? O processo de desenvolvimento mediúnico para a incorporação deste médium, tá? Então, o médium, ele estando ali bem preparado, né, com todos os seus preceitos em dia, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Mais fácil nunca é, principalmente em se tratando de Exu, tá? E quando eu falo Exu, eu tô falando Exu, Pombagira, Exu Mirim, a família inteira, tá certo, pessoal? Então é o seguinte, existe sim uma diferença entre uma mulher incorporar um Exu e um homem incorporar um Exu? Vamos e convenhamos, tá, pessoal? Como eu já disse, eu respeito todas as opiniões e eu compartilho aqui com vocês as minhas experiências, tá? E aí cada um tira as suas conclusões e o proveito, né? A gente vai colhendo proveito daquilo que faz sentido para a nossa vida, tá? E aquilo que não faz sentido, ou a gente descarta, se for ruim, se for algo, né? Ou a gente guarda, tá? Como experiência de vida. Então, uma mulher, quando incorpora um Exu, e aí vamos fazer aqui uma divisão, tá? Por quê? Porque existe sim uma diferença
muito, muito, muito grande entre você incorporar um Exu de encruzilhada, tá? E um Exu de cemitério, ou das almas, ou de calunga. Por que eu estou fazendo essa diferenciação entre cemitério e calunga? Porque cemitério é o cemitério em si, tá? O cemitério. E existe lá o cruzeiro das almas, né? Por quê? Porque o cemitério é muito setorizado, tá, pessoal? Cada cantinho do cemitério tem alguém que toma de conta. E que bom que seja assim. É muito organizado. Ah, mas o cemitério não é a calunga pequena? A grosso modo é a forma com que é conhecido. Por quê? Porque calunga é, ao pé da letra, qualquer local que você abriu uma cova, enterrou ali um ser vivente, ali é uma calunga, tá? Na beira de uma estrada, por exemplo, abriu uma cova e enterrou, ali já é uma calunga, mas não é um cemitério. Entendeu a diferenciação? Então existe sim uma diferença muito grande para qualquer médium, homem ou mulher, de se incorporar um Exu de encruzilhada e um Exu do cemitério. Pois muito que bem. Para a mulher, qual é a sensação de uma mulher quando ela incorpora um Exu? E eu estou falando aqui, pessoal, de uma incorporação robusta, uma incorporação firme, tá? Uma incorporação completa. É uma loucura. Porque no começo você fica assim, o que está acontecendo comigo? Eu estou virando um homem? Basicamente, o pensamento da mulher, muitas irmãzinhas, principalmente as nossas mais velhas, não gostam muito de estar falando sobre isso, mas vamos desmistificar um pouco algumas coisas. Então, aquilo que eu posso falar aqui, o que me foi autorizado falar, eu falo, tá, pessoal? Então é isso, basicamente é isso. Por quê? Porque se o médium ele está bem preparado, o acoplamento mediúnico se torna muito mais robusto, a incorporação se torna muito mais completa. Então, se eu sou mulher e eu vou incorporar um Exu de encruzilhada, a maioria dos Exus de encruzilhada, a maioria, não são todos, tá, pessoal? Eles trazem, por exemplo, uma barba, né? Alguns tranca-ruas, alguns marabôs, alguns capa preta, alguns 7 encruzilhadas, enfim. A grande maioria deles trazem ali a sua barba bem feita, né? Com bigode, cavanhaque e tudo mais, completa. E aí, no momento em que a incorporação ela se completa, você sente, porque aí começa a interação daquele espírito com as energias do médium, tá? O espírito tá... É como se fosse um corpo em cima do seu corpo, a grosso modo, é isso, tá? Porque a densidade energética que um Exu traz em terra é muito grande, é muito forte, é muito densa, redundando, mas é isso mesmo, porque eles estão aqui, olha, numa dimensão ao lado da nossa, do ladinho, entendeu? Então, você vai sentir não só a sua fisionomia modificar, se o teu Exu, ele é um Exu, que ele cultivava a barba, você vai sentir sim, tá? É como se tivesse ali no teu rosto, né, algo diferente. Aí você vai atentar. Se você não é um médium de evidência, você vai atentar e pode perguntar para ele: pai, isso é barba? O senhor tinha barba? Né? E ele vai confirmar para você o que sim ou que não. Na maioria das vezes, se você sentir essa... como se fosse um incômodo, algo diferente no seu rosto, é isso, tá? Outra coisa, a questão da bengala, né? A maioria, não são todos, dos Exus de encruzilhada desencarnaram, né? Século XVIII, século XIX, até século XVII, enfim. E era uma época, principalmente século XIX, em que as bengalas e as cartolas para a aristocracia eram um acessório muitíssimo utilizado por eles, mas para a aristocracia, ou seja,
os barões, né? Para aqueles que tinham uma situação financeira muito elevada. Então eles faziam questão de ostentar as suas cartolas, que eram o chapéu mais caro, né? E que identificava, né, o homem que se apresentava com a sua cartola e com a sua bengala, muitas das vezes cromada, enfim, né? Aí, de acordo com o cast de cada um, as pessoas olhavam e já falavam, olha, ali tem um aristocrata, ou seja, tem uma pessoa de posses, né? Então, a bengala, muitas das vezes, eles trazem, né, os nossos Exus de encruzilhada, principalmente, eles trazem terra não só para simbolizar a aristocracia, porque muitos foram barões do café, entre outras coisas, tá? Mas só para aqui dar uma enxugada na história do vídeo. Mas existem muitos que tiveram sim algum acidente, né, e tiveram algum problema na perna. Então, se é o Exu que ele teve uma questão, né, no desencarne com a perna já machucada ou com algum defeito, você vai sentir isso na tua incorporação, né? Aquele médium que incorporou um Exu e começou a mancar, porque com certeza aquele Exu no desencarne dele, ele desencarnou, ele já estava com um problema na perna. Aí você me pergunta, uai, irmã, mas como assim o espírito? Ele desencarnou e ele ainda vem com esses trejeitos de uma perna que ele machucou? Ou como assim? Aí eu te pergunto, e os nossos queridos pretos velhos e pretas velhas que vêm encurvadinhos? Não é verdade? Então é isso, pessoal. Mistérios da espiritualidade, tá? E a mulher sente sim, tá? E sente também tudo, tá? Todas as questões relacionadas à densidade energética que é do corpo do homem, porque o Exu, na verdade, ele foi um homem, não foi isso? E viveu, né? E aí ele desencarnou por questões e virou Exu. E aí você sente absolutamente tudo diferente no seu corpo. Tudo mesmo, tá? Então, não viaja, tá? Não vai pensar bobagem, mas as questões anatômicas, é isso que eu tô falando, do corpo masculino, a mulher sente sim. E aí, qual que é a diferença, então, de se incorporar um Exu pro cemitério da Calunga das Almas? Qual que é a diferença? É outra história. Eu costumo falar que na incorporação de um Exu das almas ou do cemitério, enfim, da Calunga, mais os Exus das almas e do cemitério, tá? Porque os da Calunga são mais densos, é uma energia mais pesadona mesmo. Mas os Exus das almas e do cemitério não tem nada a ver com uma incorporação de Exu da encruzilhada, tá? Em que sentido? No sentido de que eles trazem, na sua grande maioria, uma ancestralidade muito grande, né? São Exus, são espíritos muito antigos, a grande maioria das vezes. O povo do cemitério, eles são mais sistemáticos, né? Os caveiras, né? Eu estou resumindo como os caveiras, né? Mas por eles trazerem essa questão da ancestralidade, de serem espíritos mais antigos, muito antigos, tá, pessoal? Tem Exus aí da linha dos caveiras que desencarnaram há séculos, tá? E estão trabalhando na espiritualidade para nos ajudar, sim, tá? Ué, mas você pode me perguntar, mas ele desencarnou há 300 anos atrás, ele continua envelhecendo? Obviamente que não, mas ele continua evoluindo, né, espiritualmente, ou seja, trazendo cada vez mais conhecimento das vivências espirituais deles, porque o povo não para, eles trabalham demais, né? Então nessa movimentação espiritual, nesse trabalhar deles, eles não só ensinam para os espíritos aos quais eles têm que encaminhar e doutrinar, mas aprendem com todo esse trabalhar. E aí trazem para nós toda essa densidade, né, energética dessa condição deles.
Então, no momento de você sentir a incorporação de um espírito do cemitério, das almas e da calunga também, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Aí, se você não tiver fé no teu sagrado, na tua espiritualidade, você desiste, você fala, não vai dar. Por quê? Porque eles trazem uma força energética muito grande. Você começa a não acreditar que aquilo está acontecendo com você e você fica com medo. É isso, não é que você passa mal, que você vai desencarnar, não é nada disso. Não é sensação de morte, não é nada disso, tá? É que a força que eles trazem com eles é muito grande, né? E eles costumam se comunicar com a gente muito mais do que os espíritos da encruzilhada, por exemplo, no momento da incorporação, que é justamente para nos acalmar. Normalmente eles falam conosco, procura conversar com médiuns de Exu, de cemitério, das almas. Eles conversam com a gente na hora da incorporação para te falar que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, é só você relaxar e confiar, porque eles trazem uma força imensa junto com eles. E o melhor é na hora da desincorporação, quando eles vão embora, porque você fica leve como uma pluma. Afinal de contas, é o povo que trabalha com o quê? Descarrego. Então, quando eles vão embora, tudo que tiver de ruim no ambiente, eles sugam com eles. Entendeu? Então, é muito, muito, muito bom. Agora, existe uma linha de raciocínio de um pessoal que fala que a densidade energética de um Exu incorporado no corpo de uma mulher é uma, e um Exu incorporado no corpo de um homem é outra. Algumas pessoas dizem que o Exu, quando está incorporado no corpo de uma médium, ele não traz toda a sua potência em terra pelo fato de ser uma mulher. Eu não concordo. Peço perdão para todos aqueles que pensam diferente, né? Eu sempre gosto de ressaltar, eu não sou dona da verdade de nada, e também acredito que em espiritualidade não existe verdade absoluta, né? E cada um tem as suas noções de acordo com as suas vivências, né? Com a sua vertente, né? De acordo com o espírito que se apresenta na tua coroa, né? Então, de acordo com a tua capacidade mediúnica. Muita gente não fala sobre isso, tá? Mas às vezes a capacidade mediúnica de um médium com o mesmo espírito, muitas das vezes o mesmo médium tem, vamos supor, tranca-rua e tranca-rua. Começou no mesmo mês, mas a capacidade mediúnica de um médium é maior que a de outro. Então, aquele que tem uma capacidade mediúnica um pouco maior vai sentir com mais força, sim, a densidade energética que aquele espírito vai trazer para a vida dele. Simples assim. O que faz um médium ter uma capacidade mediúnica maior do que o outro? Aí, mistérios da espiritualidade, meu bem. O que nós podemos fazer é nos cuidar, né? Para que então possamos ser cada vez mais aquele veículo sempre em dia, né? Para que os nossos guias possam vir fazer o trabalho da melhor forma possível. Agora, em relação à capacidade mediúnica de cada médium, isso é com a espiritualidade maior, não é com a gente, tá? Então, existe até um exemplo muito famoso, né, na nossa história, que é daquela mãe de santo, a mãe, deixa eu olhar aqui na colinha, tá, pessoal? É a mãe Cacilda de Assis, tá? O terreiro dela era no bairro do Santíssimo, no Rio de Janeiro. Quem foi a mãe Cacilda de Assis que teve o terreiro no bairro Santíssimo, no Rio de Janeiro? Aquela médium que ficou famosíssima no começo da década de 70, que ela incorporava o Senhor Exu Sete da Lira, né? Então, as reuniões que ela fazia no terreiro dela arrastavam multidões, né? Ela chegou a participar do programa do Chacrinha, né? E lá no programa do Chacrinha, na época, incorporada com o Senhor Sete da Lira, ele realizava curas e curava multidões, né? Então, e era uma médium mulher. Então, são mistérios que
não são incontestáveis, para mim são incontestáveis, porque era uma multidão, né, que acompanhava a energia daquele Exu, né, porque realmente ele operava prodígios e no corpo de uma médium, de uma mulher. Então, para mim a capacidade, né, para mim o que explica isso era a capacidade mediúnica dela, né, que era privilegiada, né, juntamente com certeza, né, o cuidado que ela tinha com a sua mediunidade, e aí então houve o combo, o encontro perfeito, o acoplamento mediúnico perfeito, em que possibilitava então esse espírito trabalhar da forma com que ele trabalhou na vida dessa médium e na vida de tantas outras milhares e milhares de pessoas através da vida da mãe Cacilda de Assis. Tá, pessoal? Então, deixa aí nos comentários quais foram as suas experiências espirituais com o Exu, quais as suas sensações, né, quando você então estava ali incorporado com o seu Exu, tá? Eu não falei de pombagira para que o vídeo não ficasse grandão, mas se você quiser eu faço a parte 2 desse vídeo e a gente fala sobre as nossas queridas rainhas também. Tá bom, pessoal? Forte abraço para você, meu Motumbá. Muito axé para todos nós. Laroyê!